Presença aqui. Hoje a gente vai começar uma série de sermões sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Não sei se os irmãos são familiarizados com esse tema. São os 5 solas, que em latim quer dizer sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christo e soli Deo gloria. Que quer dizer o seguinte, irmãos: somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Todos os temas da Bíblia, irmão, da salvação, tudo que você pensar relacionado a Deus, tudo que tem a ver com o Evangelho, está dentro desses 5 pontos aí, que nós chamamos de 5 solas. E hoje eu vou começar com sola Escritura, quer dizer, somente as Escrituras. Certo? Por que somente as Escrituras? Porque de todas as doutrinas, a mais importante de todas é as Escrituras. Por quê? Porque uma vez que você tem as Escrituras como a sua única regra de fé e prática, você está em terreno seguro para estudar as demais doutrinas. Você vai falar sobre Cristo, onde é que você encontra? Nas Escrituras. Você vai falar sobre o Espírito Santo, onde é que você encontra a referência? Nas Escrituras. Você vai falar sobre família, onde é que tem a referência de família? Nas Escrituras. Qualquer tema que você pensar, é nas Escrituras que você encontra a referência. Por isso que ela é a principal doutrina, porque através dela nós estamos em terreno seguro para estudar as demais doutrinas. Se a gente tira as Escrituras, se a gente não dá o devido valor às Escrituras, nós ficamos sem direção, ficamos sem norte. É como um navio em alto mar, sem bússola, sem um leme, não vai chegar a lugar nenhum. O que vai contar vai ser o quê? Opinião. E opinião cada um tem uma, não é, pessoal? E quem é que vai dar o veredito final? Cada um acha uma coisa. Mas a Bíblia, ela tem o veredito final. Então, começando hoje, nós vamos enfatizar isso, já para mostrar para os irmãos que a nossa marca vai ser o Ministério da Palavra e o Ministério da Oração. Esses são os 2 pilares da Igreja de Cristo. Se a gente negligenciar esses 2 ministérios, que é a da Palavra e da Oração, a gente perdeu o foco e a igreja se torna apenas um movimento que pode ser comparado com qualquer outro movimento aí fora. O que faz a igreja ser igreja é a palavra de Deus e a oração. Portanto, a gente vai começar já deixando isso claro. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar todo dia. Se você quiser vir, eu estou aqui, tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Está em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Segundo livro de Timóteo. É o capítulo 3, tá, meus irmãos? Timóteo, capítulo 3. E o versículo de número 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Enquanto os irmãos encontram, eu vou ao Senhor em oração. Querido Deus, soberano Pai, eis a sua palavra que vai ser lida, meu Deus, e pedimos ao Senhor a direção, que a tua palavra, meu Pai, é viva e eficaz, ela é digna de toda aceitação. Nós reconhecemos as nossas limitações, a nossa pequenez, as nossas fragilidades, e sabemos que nada somos, meu Pai. Sabemos que se o Senhor não colocar a sua mão, se o Espírito não tocar em nós, não abrir o nosso entendimento, nós não vamos compreender coisa alguma. Nós não vamos conseguir, meu Pai, responder adequadamente, Pai, a sua palavra. Então nós contamos com o Senhor para fazer isso. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, os nossos corações, para que seja possível compreender e para que nós possamos, Pai, mediante a fé e através da graça, crescer espiritualmente. Então, Pai, eu coloco todos aqui diante do Senhor e oro por cada um, oro por cada consciência, por cada coração, que o Senhor possa, meu Pai, fazer a sua vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, diz assim, Paulo falando a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Então você percebe aqui que Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada, ou seja, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Não é que a Bíblia tem a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem gente por aí que acha que trata a Bíblia como um livro importante, mas acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não é isso. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Em cada parte da Bíblia, aonde você abrir, está Deus falando. O problema nosso, irmãos, é que quando nós vamos ler a Bíblia, dificilmente alguém vai ler a Bíblia, isso é uma mania que a gente tem que corrigir, dificilmente uma pessoa procura a Bíblia para estudar e para aprender. Normalmente as pessoas vão ler a Bíblia por causa de uma necessidade que elas estão passando. Você já viu aquelas pessoas que têm o costume de fechar a Bíblia e fecha o olho e começa a abrir? Aonde cair, é Deus falando. Aí vai ler, cai no versículo, ela não gosta, ela fecha de novo, não valeu. Né? Aí abre um outro versículo, até achar um. Normalmente Salmos fala muito bem da pessoa, por isso que a pessoa gosta mais de Salmos. Não é assim que a gente lê a Bíblia, tá, meus irmãos? Não estou dizendo que Deus não possa, né, fazer isso. Às vezes está ali ansioso, preocupado, e abre a Bíblia, cai em cima da palavra que precisava. Deus fala assim também, só que não é o método correto. Por exemplo, conta uma história de um rapaz que estava usando esse método de ler a Bíblia. Ele abriu a Bíblia e caiu numa parte que fala assim, e Judas foi se enforcar. Ele fechou, misericórdia. Deus não está mandando me enforcar, isso não é possível. Aí abriu de novo e caiu no outro versículo. O que tem de fazer, fazer depressa. Não, como assim? Fechou mais uma vez e abriu de novo. E da terceira vez que ele abriu, caiu na parte que fala assim, Jesus diz, por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Aí ele ficou, não, está errado esse método, porque se eu for seguir o que está aqui, é como se Jesus estivesse me mandando me matar. Aí ele entendeu que não é assim que lê a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia de forma séria, irmãos, e principalmente, leia a Bíblia contra você. Isso é difícil, porque quando você está com alguma pendência, aí você vai ler a Bíblia e fala exatamente contra você, e você fica com vergonha e fecha. Não, isso aqui vai pegar pesado comigo. Você fica caçando um versículo que vai trazer alguma coisa que não vai te confrontar. Obrigado. Então, o segredo, leia a Bíblia contra você. Então, irmãos, para a gente entender isso aqui, toda a Bíblia é inspirada. Ou seja, em qualquer parte da Bíblia que você abrir, Deus vai estar falando. A questão é que a gente não entende isso. A gente pensa que Deus só fala com a gente quando a gente acha algum texto que está falando diretamente com a nossa necessidade. Deus falou comigo. Só que Deus fala com você o tempo todo através da Bíblia, qualquer parte dela. É como a parte que você está lendo não vai de encontro à sua necessidade, aí você ignora. Você tapa os ouvidos e acha que Deus não está falando com você ali só porque não está tratando o que você quer. Você quer uma palavra ali de encorajamento. Aí você acha uma palavra de correção. Não é isso que eu quero. Não, mas Deus está falando com você em correção. Então, é assim que a gente tem que ler a Bíblia. Tudo que você lê, Deus está falando com você. E o significado da palavra, irmãos, é o mesmo. Muitas pessoas costumam dizer assim, a palavra do Senhor se renova. Né? Já viu pessoas falando isso? Não está escrito isso, irmão. Quem se renova é a misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e eternamente. Se ela se renovasse, no sentido que as pessoas pensam, significaria que aquilo que é verdade hoje, amanhã não seria mais. Então não estaria para trazer uma doutrina sólida, porque aquilo ia mudando ao longo do tempo. Então a palavra não se renova. Quem se renova é as misericórdias. A palavra do Senhor é a mesma. Aquilo que era verdade há 2000 anos é verdade hoje. E vai ser verdade eternamente. Então, para você entender melhor isso, como que a gente deve ler a Bíblia? As aplicações mudam. O significado não muda. Deixa eu dar um exemplo para você entender a diferença de significado para aplicação. O significado é o mesmo, a aplicação muda. Salmo 23, a primeira parte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O significado é bem básico. O salmista está dizendo que assim como que Deus é um pastor e nós somos as ovelhas, assim como um bom pastor cuida da sua ovelha, guia ela para os pastos verdes, leva até as águas, protege dos predadores.
Assim como um pastor cuida, manuseia ali a ovelha, Deus é o bom pastor que cuida do seu povo. Então, basicamente, o Salmo está dizendo que Deus cuida do seu povo. Esse é o significado. Agora, vamos ver algumas aplicações. Imagina que você está no hospital, irmãos. Não imagina você não, imagina outra pessoa. Não, imagina você mesmo. Fica mais, colocando você na situação, você vai pensar melhor. Imagina que você está no hospital, passando uma dificuldade tremenda, enferma. E aí você lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que você vai pensar? Deus vai me curar. Deus vai restabelecer a minha saúde. Porque a sua necessidade naquela ocasião é a saúde, é a enfermidade. Então o Salmo vai ser aplicado na sua saúde. Deus vai cuidar de mim na saúde. Mas digamos que você está tudo bem, está com saúde perfeita, mas está com uma dívida enorme. Aí você está desesperado com a dívida. Lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como que você vai aplicar esse Salmo? Na questão financeira. Digamos que você está ok, não está com dívida alguma, você está correndo risco de vida, você entrou num lugar, você errou o endereço, caiu numa favela perigosa, e você vai para um lado, vai para o outro e está com medo, você começa a ficar assustado. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E como você vai aplicar o Salmo ali? Deus vai cuidar de mim, não vai deixar nada acontecer comigo aqui. Percebe? É o mesmo Salmo, é a mesma coisa, é Deus cuidando, só que mudou o quê? Aplicação. Na área que você precisa, o Salmo chega. Mas o significado é o quê? Deus cuida. É isso que a Bíblia significa, os textos. O significado é o mesmo, mas as aplicações vão ser diferentes. Outra coisa também que é comum as pessoas falarem assim. Às vezes eu estou pregando aqui para não sei quantas pessoas, umas 15, 20 pessoas, por exemplo. Aí tem pessoas que falam assim, Deus falou com uma pessoa. Não, Deus fala com todo mundo, irmãos. A mesma pregação fala com todo mundo. Sabe como? O Espírito Santo, o Senhor Todo-Poderoso, o que ele faz? Uma mesma palavra que chega no ouvido de um irmão como uma correção, para quem precisa da correção, aquela mesma palavra que é correção para um, chega no ouvido do outro irmão como um conselho. Chega no ouvido do outro irmão como um encorajamento. Ou seja, é a mesma palavra, o Espírito Santo usando a mesma palavra na necessidade de cada pessoa. Ou seja, não precisa de uma pregação de correção só para correção. Uma pregação só tem correção, tem encorajamento. Aqui está escrito, tem tudo na mesma palavra. Vai chegar diferente para a pessoa que precisa. Lembra que eu falei do Salmo? O Senhor me passou, nada me faltará. Cada um recebe da forma que precisa receber. Então a palavra do Senhor é como um entrocamento numa estrada. Você está caminhando, já passou em um entrocamento, irmão? Sabe o que é um entrocamento? Você está andando numa estrada e ali chega um momento que divide para cá e para cá. Aí você decide para onde que você vai. A palavra é, você ouve a palavra, de acordo com a palavra que foi ministrada ao seu coração, você tem que responder. O que Deus quer que eu faça a partir de agora? E cada um vai para o seu caminho. Cada um segue a direção que a mesma palavra deu para eles. Ou seja, uma mesma pregação fala com toda a igreja, só que ela chega no ouvido de cada pessoa na necessidade que ela precisa. Por isso, irmãos, que é importante que a gente tenha a Bíblia, que a Bíblia fica nos púlpitos. Aí você fala assim, mas em todo lugar tem a Bíblia no púlpito, em toda igreja, todo culto tem a pregação. Irmão, não é mais pregação, é o tipo de pregação que nós temos que enfatizar. A pregação que realmente Deus abençoa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? No período da reforma, lembra que eu falei dos 5 solas? E o primeiro, eu estou só resumindo, tá, irmãos? Porque é o primeiro dia nosso aqui, mas depois a gente vai bater bem nessa tecla, que é o sola escritura. O Lutero, que era um padre, ele vivia atormentado. Por que ele vivia atormentado? Porque ele lia na Bíblia que Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus que dá a sua lei perfeita, justa e santa, e Lutero ia tentando aguardar a lei e não conseguia. Aí fala assim, que Deus é esse que exige que eu obedeça algo tão difícil? Eu tento com todas as minhas forças obedecer, eu não consigo, e no final ele me ameaça com o inferno. Ele começava, o maior pecado dele era o quê? Eu não consigo amar Deus. Na mente dele, ele não conseguia amar Deus. Por quê? Ele via Deus como um Deus carrasco, como um Deus muito malvado. Porque ele exige que eu faça algo e eu não consigo fazer. E se eu não fizer, eu estou perdido.
E ele ficava atormentado. Aí ele tentava conquistar a paz, a salvação, pedindo esmola, fazendo voto de pobreza, sem precisar. Aí quando ele ia dormir, o que ele fazia? Saía da cama, ia dormir no celeiro, e ele deitava no chão limpo, e ele deitava com os braços abertos, como se fosse uma cruz, e ficava ali a noite toda com o braço, no frio, tentando, de certa forma, conquistar ou pagar alguma coisa. Até que um dia, ele leu Romanos 1:17, que fala assim: todavia o justo viverá da fé. Aí ele entendeu que não é o que ele fazia, mas o que Cristo já tinha feito por ele. E que agora ele só precisava receber o que Cristo fez. E aí ele teve paz. Um fardo saiu das suas costas. Agora, ele, crendo nisso, ele obedecia não com medo de ir para o inferno, mas com prazer de alguém que já foi resgatado. Ou seja, ele não obedecia para ser salvo. Ele obedecia porque foi salvo. Então ele não era como um empregado tentando agradar o patrão para receber o salário. Ele era como um filho que tudo já era dele. Então a motivação dele mudava. Ele não ficava mais com aquele terror, com aquele medo, mas ele tratava de agora como um pai amoroso que deu o seu filho para morrer pelos seus pecados. E ele, pela fé, ele creu nisso e recebeu isso. Agora ele queria que todo mundo entendesse a mesma coisa que ele entendeu. Porque naquela época as pessoas ficavam comprando indulgência. E era uma grande mentira. Chegava algumas pessoas com uns cravos enormes, né, ferradura de cavalo, e falava: esse aqui é o cravo da cruz, esse aqui é o osso de João Batista, se você venerar isso aqui, você tem 100 anos de perdão. E começou toda aquela, que eu não vou entrar agora nesse detalhe, a gente vai trabalhar nisso depois, irmãos. Começou aquela coisa absurda de pessoas tentando comprar a salvação, as famosas indulgências. E foi então que Lutero tentou, de todas as formas, ir contra esse movimento. A primeira coisa que ele tentou fazer foi traduzir a Bíblia para a língua do povo. É aqui que começa esse ponto. Por quê? As missas eram feitas em latim. Às vezes era feita assim, irmão, só para você ter ideia. De costa, o padre falando em latim. O povo não falava latim, logo ninguém entendia nada. Aí quando terminava, era feito um teatro do lado de fora, e no teatro tentava passar aquilo que foi ensinado. O que Lutero fez? Ele era alemão, então a primeira coisa, ele tentou traduzir a Bíblia para a língua do povo. E o medo dos concílios era que o povo é muito ignorante, ele dizia. O povo não vai entender a Bíblia é só para um grupo seleto de pessoas. Se você traduzir a Bíblia para o povo, se o povo tiver acesso às Escrituras, cada um vai interpretar do seu jeito e vai criar maior confusão. De certa forma tem um pouco de sentido isso, né? E você sabe, cada um tem essa mania. Eu entendi assim, eu entendi daquele jeito. Eu já falei que não existe isso. A verdade é uma só, as aplicações é que mudam. Mas enfim, o que Lutero fez? Ao traduzir a Bíblia para a língua do povo, o problema não se resolveu. Por que o problema não se resolveu? O povo não sabe ler. O que adianta? O povo não sabe ler, não adianta nada. Está na língua deles, está no idioma deles, mas eles não conseguem fazer a leitura. É aí então, irmãos, que eles têm uma ideia brilhante. Qual é a ideia brilhante? Educar o povo para aprender a Bíblia. É daí que vai nascer as escolas, pessoal. Quem contribuiu para a educação no mundo, que a gente vê hoje, escola particular, escola pública, todo mundo sabendo ler, sabendo escrever, quem contribuiu para isso foi a Reforma Protestante. Então, é aí que começam as pessoas lerem a Bíblia e começaram a aprender as Escrituras. Então, qual é o ponto deles? O povo precisa da Bíblia. O povo precisa ler a Bíblia. Ou seja, você, irmão, não precisa de uma pessoa ditando regra para você o tempo todo. É claro que é importante a gente ter um líder, uma pessoa que vai nos orientar, mas a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, a separação que tinha entre o povo e Deus não existe mais. Através de Jesus, qualquer um com os seus joelhos dobrados, ou até mesmo de pé, com o olho fechado ou aberto, com as mãos levantadas ou não, o que importa é a sinceridade do seu coração, qualquer crente tem acesso a Deus, tem acesso ao Pai. Por isso não tem esse negócio de guru espiritual. Você é livre, você
povo de Deus, certo? Então não tem essa questão, essa paternidade espiritual, que tudo que o crente vai fazer tem que pedir permissão. Sabia que tem lugares assim? A pessoa não dá um passo se não pedir orientação do pastor, e se o pastor não deixar, ela não faz. Como assim? Quem é que manda em você? Você é cristão, você tem a maturidade espiritual, você é livre para você tomar as suas decisões. É claro, você tem que pedir conselhos, e às vezes o conselho que vai vir vai ser bom para você, embora você não vai aceitar na hora. Mas o que eu quero dizer para você é que o que Lutero estava tentando fazer é trazer o povo para o centro da conversa, e dizendo, vocês têm acesso a Deus, vocês mesmo podem ler as suas Bíblias, e vocês podem ouvir o próprio Deus falar com vocês, sem a necessidade de que outros vai dar a vocês a palavra. Vocês têm a palavra. Por isso que é comum na igreja protestante o crente, carregar a Bíblia, o que não é verdade na igreja romana. Isso é de muito tempo. Talvez você já ouviu aquela velha história, se lê a Bíblia demais fica doido. Quem já ouviu isso, pessoal? Seja sincero. Não é? Da onde é que vem isso? Vem daí. Para o povo ter medo de ler a Bíblia. Só que não é verdade isso. Você não vai ficar doido se você ler a Bíblia. Pelo contrário, você vai ficar muito lúcido se você ler as Escrituras. Então, irmãos, eu quero deixar isso no coração de vocês, para que você seja motivado a ler as Escrituras. Certa feita, um homem perguntou a um pastor, eu queria ouvir a voz de Deus, o que eu faço? Ele falou assim, leia a Bíblia, meu filho. Pastor, mas eu quero ouvir a voz de Deus alta, em som. Leia a Bíblia em voz alta, meu filho. Entendeu, né? Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Quer ver um exemplo como a gente está mal acostumado, irmãos, com essa questão das Escrituras? Se eu chegasse aqui e falar, irmãos, hoje de madrugada eu estava orando, e aí Deus me deu um sonho, uma visão, e eu vou passar para vocês agora. Você ficar, nossa, vai vir, né? Todo mundo faz assim, o que vai falar? O que Deus falou? Não é isso? Não é essa a realidade, pessoal? A expectativa não aumenta. Aí se eu falar assim, eu vou abrir a Bíblia e Deus vai falar. Não muda nada. Percebe como é que a gente inverteu as coisas? Porque de forma naturalmente, a gente foi perdendo a reverência das Escrituras. As Escrituras foram perdendo o seu espaço. Ou seja, nós fomos tratando a Bíblia como um livro qualquer. A gente não dá muita importância. Por isso que eu trouxe essa primeira pregação sobre as Escrituras, para você entender. A Bíblia é a sua regra de fé e prática. Você precisa desenvolver o hábito de ler a sua Bíblia. E à medida que você for lendo, irmãos, se você não entendeu alguma coisa, o que você faz? Você anota aquilo que você não entendeu e segue em frente. Não fica parado ali remoendo o que você não entendeu, não. Você vai em frente, vai lendo as outras partes. À medida que você não vai entendendo certos textos, você anota o que você não entendeu e continua lendo. Sabe o que vai acontecer depois de um tempo? Quando você voltar a ler aquele mesmo versículo que você não entendeu lá atrás, agora você consegue entender. Porque a própria escritura que você continua lendo vai te respondendo aquilo que você não sabia. Você mesmo vai ter a resposta das suas dúvidas lá atrás, com a própria Bíblia. Deu para entender, irmãos? Então, a própria escritura vai interpretar as escrituras. Quem, então, a partir de hoje, vai tratar a Bíblia com carinho especial? Vocês prometem, irmãos? Sabe por que vocês têm que prometer isso? Deixa eu dar só... Eu já vou encerrar. Se o que eu estou falando aqui, irmãos, for mentira, eu estiver inventando isso, então eu estou encrencado. Eu tenho que dar conta a Deus, certo? Agora, se não for mentira, se for verdade, quem é que está encrencado, irmão? Se não obedecer. Entendeu como é que funciona? É vocês. Então, eu quero que vocês tenham um compromisso real com as Escrituras, com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E fazendo isso, irmãos, nós vamos crescendo espiritualmente, gradativamente, nós vamos desenvolvendo espiritualmente. Ou seja, e Deus vai ficar tão feliz com isso, porque, irmãos, imagina só, nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus, correto? Então, quando eu falo alguma coisa e dou a minha palavra para alguém, e alguém duvida da minha palavra, não é ruim? Quando você promete algo, você fala que vai fazer algo e a pessoa duvida,
Quando a pessoa não valoriza a sua palavra, não é uma afronta a você? Então, se nós não valorizar a palavra do Eterno, do Todo-Poderoso, nós estamos ofendendo a Deus também. Por isso que aonde a palavra do Senhor é pregada, ali Deus se agrada, pessoal. Por isso que se a gente errar nessas duas partes que eu falei no início, a oração e a leitura da palavra, esquece. Uma vez perguntou para A.W. Tozer, pastor, o que é mais importante para o homem fazer? Ler a Bíblia ou fazer oração? Pergunta difícil, né? O que é mais importante? Pensa aí. Ler a Bíblia ou orar? O que é mais importante? Olha a resposta que ele deu. Meu filho, qual das duas asas é mais importante para o passarinho voar? A asa direita ou a asa esquerda? Ele respondeu a pergunta, não respondeu? Né? Qual a asa mais importante? A direita ou a esquerda? Né? Então, ou seja, o que é mais importante? Ler ou orar? Não tem essa. Você tem que caminhar junto. E é importante que caminhem juntos, sabe por quê, irmãos? Se você ler a Bíblia e você não orar, sabe o que vai acontecer? Isso aqui é perigoso. O seu conhecimento vira orgulho. E você vai achar que você sabe mais do que os outros, e o seu conhecimento vai ser usado, sabe para quê? Para bater nos outros, para humilhar os outros. E não vai ajudar as pessoas. Agora, se você ler e orar, o seu conhecimento vai servir para ajudar outras pessoas. E você não vai usar a palavra como uma arma para bater nos outros. Mas, muito pelo contrário, a palavra vai sarar as pessoas. E quando ela vier como correção, é para o bem da própria pessoa. A Bíblia diz assim, porque Deus corrige a todos aqueles que Ele ama. Então, se você é corrigido por Deus, irmãos, é um sinal, Ele te ama. O sinal mais triste que pode acontecer com uma pessoa é quando ela pode fazer o que ela quiser e nem ao menos sentir remorso. Isso é um sinal terrível. Mas todos aqui, eu tenho certeza, o Espírito Santo, quando a gente erra, ele pica a nossa consciência. Isso é o sinal que há vida e ainda. E Deus está contigo, irmãos. Deus está contigo para que você possa crescer, para que nós possamos crescer espiritualmente. E não importa placa, igreja, denominação, esse nome aqui, ou Terceira Arca, você está vendo aqui, o objetivo é mais para... Enfim, por que Terceira Arca? Vou explicar. Primeira arca, a Arca de Noé, lembra? A Arca de Noé salvou a turma toda, Noé e a família. O resto morreram. A segunda arca, a Arca da Aliança, lembra? A presença de Deus estava na Arca da Aliança. Era tão forte ali, irmãos, que um homem chamado Uzá, a arca estava na carruagem, o boi passou numa... Tipo aqui no Monte Verde, sabe? Todos esburacados, cadê? Aí o cara fez assim. O que ele fez? Ele foi segurar a arca e ele morreu. Aí será que Deus malvado? O homem foi tentar segurar a arca para não cair e Deus mata ele? Por você ver, né, irmãos? Como é que é as coisas? Porque a arca do Senhor não precisa de ajuda. A presença de Deus não precisa de ajuda de ninguém. Se a Arca da Aliança fosse hoje, a gente ia enfeitar a Arca da Aliança, ou pôr uma caixa de música dentro da arca. Não é assim, o crente tem essa mania de mexer naquilo que não precisa mexer. Então aquilo que é de Deus e acabou, a gente só aceita. E a terceira arca, percebe o nome Terceira Arca? Jesus Cristo veio já. E agora a presença de Deus está onde, pessoal? Em nós. A Bíblia diz, Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele não habita em paredes. Deus está aqui só porque nós estamos aqui. Daqui a pouco nós vamos terminar e vamos embora. Deus vai sair daqui. O que Deus vai fazendo aqui? Se a gente se reunir ali na esquina, é lá que Deus vai estar. Percebe? Então, não existe mais essa coisa, esse foco em cima do templo. É claro que é um lugar separado, abençoado, para nós nos reunirmos. Mas o valor disso aqui, o valor está em vocês. Então, ou seja, por que às vezes a gente vê pessoas trocando o ser humano pela tradição, pela religião? As pessoas às vezes focam mais na coisa do que no indivíduo. A pessoa faz de tudo para ter uma igreja bonita. Às vezes gasta dinheiro para ter uma igreja bonita. E o irmão está sofrendo com um aluguel atrasado. Percebe como é que é invertida a coisa? O foco vai para a coisa e não para a pessoa. Então, nós temos uma outra visão, irmãos. E quando eu falo nós temos outra visão, não é que nós vamos tentar revolucionar. Não.
Nós vamos olhar apenas para trás e pegar a referência correta. Só isso. Quando eu olho para frente, não tem nada. O futuro não aconteceu ainda. Quando eu olho para trás, eu tenho a história da igreja, eu tenho Jesus, eu tenho tudo que ele ensinou, eu tenho as escrituras. Então a gente olha para trás, vê o que é, o que não é, e aí a gente segue. Amém, irmãos? Quem entendeu? Quem vai ler a Bíblia a partir de hoje com mais vontade do que leu antes? Amém. Olha só, hein?